Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto de Educação e Saúde. Yes, yes, yes! Sempre em frente! É isso mesmo, a gente precisa ser louco de vez em quando. Hoje eu vou falar para vocês que é um dos temas de concurso que sempre cai, nós já sabemos, mas precisamos revisar sempre, para não ter dúvidas nas horas das provas, tá? Tem algumas coisas que atualiza, outras não. Sinais vitais. Sinais vitais é importantíssimo, né? Os sinais vitais, são um meio rápido e eficiente para eu saber se o meu paciente ele está hemodinamicamente estável ou não. São sinais clínicos bem básicos que nós, profissionais da área da saúde, precisamos entender, aprender, decorar, ficar na ponta da língua e eu ter uma análise crítica, né? Um senso crítico de saber da instabilidade desse sinal vital, o que pode estar acontecendo com o meu paciente. Nós precisamos fazer com que a área da enfermagem saia daquela coisa mecanicista, né? E venha também sentir o paciente, tocar no paciente. Lá na frente eu vou falar um pouco mais dessa parte de tecnologia que vem influenciando muito no cuidado da assistência ao paciente e que a gente precisa estar mais próximo do cuidado dado aos nossos clientes, beleza? Vamos lá. Quando que eu devo fazer a aferição de sinais vitais no meu paciente, Nilson? Na admissão desse paciente eu preciso fazer a aferição de sinais vitais de acordo com a rotina da instituição que você trabalha. Geralmente unidade de UTI é de 2 em 2 horas, PS depende do paciente de 4 em 4 horas, clínica médica, cirúrgica, ortopédica de 6 em 6 horas e tem estabelecimentos que é de até 8 em 8 horas para o paciente. Então vai ser de acordo com a rotina da onde você for trabalhar, tá bom? Na pré-consulta de hospitais ambulatoriais, precisamos aferir sinais vitais antes e depois de qualquer procedimento cirúrgico, mega power, importante. Antes e depois de qualquer procedimentos invasivos, um catéter venoso central é interessante eu verificar a pressão do paciente antes, sinais vitais do meu paciente e eu descrever, não somente verificar, viu, enfermagem? Antes e depois da administração de alguns medicamentos como, por exemplo, digitálicos, né? Que tem risco, se eu fizer no paciente bradicárdio, eu administrar o digitálico, ele tem risco de acentuar ainda mais a bradicardia dele, tudo bem? E assim sucessivamente. A temperatura, nós vamos iniciar pela temperatura no sinal vital. A temperatura é o nível de calor que o nosso corpo ele emite, né? Eu posso estar com hipertermia, hipotermia ou eupneia, normotérmico, Genilson. Nós vamos começar com a temperatura. A temperatura deixa eu ver só um negócio. Não, vamos embora. Nós vamos começar com a temperatura. A temperatura é a temperatura que o nosso corpo ele emite, está Oh, meu Deus. Nós vamos começar com a temperatura, que é a temperatura que o nosso corpo ele emite, né? Se eu estou hipertermia, normotérmico e assim sucessivamente. Eu posso verificar essa temperatura em alguns locais. Temperatura oral, temperatura axilar, temperatura inguinal, temperatura anal. A anal é a mais precisa que existe. Por mais que nós na área da saúde temos o hábito de verificar a temperatura axilar, a anal é uma das temperaturas mais precisa que existe, beleza? Mas vamos lá, a temperatura via oral ela varia entre 36,1 a 37,5 graus centígrados. A temperatura axilar de 35,5 a 37 graus centígrados. Lembrando que um dos cuidados de enfermagem,
na hora da gente verificar a temperatura axilar, é secar a axila do paciente. Muitas vezes a equipe de enfermagem esquece de fazer esse cuidado de enfermagem, a temperatura do paciente está úmida e ela resfria, que é o nosso sistema de defesa, ela resfria a axila e dá um falso positivo na temperatura. Temperatura bucal vai esquentando, ó, de 36 a 37,4 e na retal 36 a 37,5. Beleza? Nós temos aqui algumas terminologias, que é a normotermia, o paciente está normotérmico, temperatura normal. A febril, temperatura também normal, mas ela pode variar de 36 a 36,7. Aqui a mãe acha que a criança já está com temperatura, tá com febre, mas na teoria não é. Estado febril, ele vem lá de 37,2 até 37,8. Febre ou hipertermia de 37,8 a 38,9. A pirexia ou hipertermia, pirexia vem aqui, ó, 39 a 40 graus centígrados. Hiperpirexia, paciente acima de 40 graus. E hipotermia abaixo de 35 graus centígrados. Beleza? O pulso do paciente. O pulso nada mais é que o batimento cardíaco, sístole e diástole, né? A contração e relaxamento das artérias que a gente consegue verificar. E tem algumas artérias que é mais fácil de verificar. Paciente, nós vamos verificar o pulso pulso radial, pulso carotídeo, pulso braquial, femoral, pedioso, as artérias do pé, temporal, poplite atrás do joelho e tibial posterior próximo ao tornozelo. São as artérias mais fáceis da gente verificar. Se por um acaso o paciente tiver uma parada cardiorrespiratória, nós precisamos de pulsos centrais, né? A gente pode procurar carotídeo, né? Ou femoral, que é o mais prático, mais objetivo na hora do paciente ter uma parada cardiorrespiratória. Beleza? Questão de prova isso daí. Parâmetros. Para criança, né, de 120 a 130, o adolescente ele pode vir de 80 a 100, o adulto ele vem de 60 a 100 batimentos por minuto. E aí nós temos algumas terminologias, né, acima do paciente normocárdio, batimento normal, taquicardia, paciente está com batimentos acima do normal, bradicardia, paciente está com pulso abaixo do normal. Arrítmico, o paciente está com pulso arrítmico, está fora do ritmo. Rítmico, o paciente está com pulso rítmico, está no ritmo normal. E assim sucessivamente, algumas terminologias nós precisamos decorar, porque cai em prova e é mega power importante. Decora isso daí. A respiração são a nossa inspiração e a expiração. É a troca gasosa que acontece no nosso organismo, que chama o quê? Isso aí, a hematose, que chama a troca gasosa do gás carbônico pelo oxigênio lá nos alvéolos pulmonares. Beleza, vamos lá. Ó. Criança, a frequência pode vir de 30 a 40 respiração por minuto. O adulto, padronizado de 12 a 20 respiração por minuto. O paciente, na respiração normal, nós podemos classificá-lo como eupneico ou normopneico. O paciente com respiração acima do normal, TAC. Assiste a aula de terminologias, de prefixo e sufixo, que vocês decoram todas essas terminologias. Taquipneia, acima do normal. Bradipneia, respiração abaixo do normal. Apneia, parou de respirar. Ortopneia, dificuldade respiratória quando o paciente está em posição decúbito dorsal, o paciente ele está deitado. Beleza? Vamos lá. A pressão arterial é a pressão que o sangue exerce nas artérias, né? O sangue faz a pressão que o sangue exerce nas artérias é medido pela aferição da pressão arterial. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, gente, lá no pulso, né? Hoje em dia existem várias tecnologias. Uma delas é o oxímetro, né? E o aparelho digital de aferição de pressão. Eu acho muito prático, muito objetivo.
Eu sou da época que não tinha oxímetro, ou tinha, eu não tinha condições de comprar, não sei, e não tinha também o aparelho digital. Então, nós tínhamos maior contato com o paciente. Então, a gente chegava, conversava com o paciente, tocava no paciente, sentia o pulso do paciente, algo que vem se perdendo hoje dentro da área da enfermagem. Então, muitas vezes, o auxiliar técnico e o enfermeiro, ele chega para o paciente, ele até conversa, tem um diálogo com o paciente, mas já coloca o oxímetro de pulso e o aparelho digital em algumas instituições. Então, eu não consigo saber se o pulso do paciente ele está rítmico, ele está arrítmico, ele está um pulso cheio, ele está um pulso filiforme, não dá para saber, porque o aparelho ele apenas mensura o pulso do paciente, mas eu não sei se o pulso do paciente ele está com esses parâmetros de ritmicidade, ou cheio, ou um pulso mais filiforme. Então eu preciso tocar no paciente. É um processo rápido e objetivo, eu tenho que sentir o paciente muitas vezes. E esse contato com o paciente é gostoso, porque o paciente ele se sente mais acolhido, tem um ar de humanização. Quando eu chego, eu toco no paciente. Muitas vezes, no ambiente hospitalar, o paciente ele está mais carente, ele precisa de um afeto maior. Cuidado com o toque que você vai fazer no paciente e a localização do toque também. Beleza? Vamos lá. A 7ª diretriz de hipertensão arterial, que foi no ano de 2016, fiquei um pouco preocupado, mas nós temos que seguir a diretriz, a 7ª, que foi a última do ano de 2016. Esse ano provavelmente sai a 8ª. Ela fala o seguinte, ó, ela dá pra gente os parâmetros de hipertensão arterial, normotenso e hipotensão arterial. Ele fala pra mim o seguinte, ó, o paciente da 7ª diretriz de hipertensão arterial do ano de 2016, ele fala o seguinte, a classificação, pressão arterial sistólica, tá? mmHg, milímetro de mercúrio, e pressão arterial diastólica, milímetro de mercúrio também. O paciente normotenso, pressão normal, é classificada como pressão arterial sistólica, presta atenção, menor ou igual a 120. Então, se o paciente tiver, com pressão 12/8, é considerado normal, tá? Mas se ele tiver pré-hipertensão, presta atenção, a pré-hipertensão, ele já vai de 121 a 139 de pressão sistólica. A anterior falava que era somente a partir de 139, essa de 2016 fala diferente, ó. A pré-hipertensão, ela vai de 121, que é a pressão sistólica, a 139. Já a pressão diastólica, de 81 a 89. Então vamos supor, o paciente teve uma pressão de 139/89, é um paciente pré-hipertenso. Beleza? Pressão estágio nível 1 é um paciente de 140 de sistólica até 159/99 de pressão diastólica. Paciente de pressão estágio 2 de 160 a 179 de sistólica para diastólica de 100 a 109. Paciente hipertenso estágio 3 é um paciente igual ou maior a 180 de sistólica e pressão diastólica de 110, né? É uma pressão de 18/11 mais ou menos. Mais ou menos não, tá? Igual a isso. Beleza? Vamos lá. E a dor? Esses dados são da Sociedade Brasileira para o Estudo de Dor no Brasil. A dor, a própria Sociedade Brasileira de Dor, ela fala o seguinte, a dor ela é subjetiva, né? Nós temos as escalas de avaliação de dor, mas a dor ela é subjetiva. Cada um tem a sua, ela pode ser graduada, ela pode ser mensurada de acordo com a etnia da pessoa, com a vivência da pessoa. Tem pessoas que é mais sensível à dor, tem outras que não. Tem pessoas que têm uma idoneidade melhor, que fala a verdade, tem pessoas que vai mentir. E nós, da área da saúde, não vai conseguir identificar, porque o paciente ele pode ser bem esperto. Ele pode ter lá os sinais característicos de dor, aquela expressão de dor, aquela tremor de dor. Ele pode estar gritando bastante, está até sudoreico, mas seja uma dor mais fraca, mas
Nós temos que acreditar no que o paciente nos diz. Beleza? Esse objetivo que eu já falei para você. Aqui tem algumas nomenclaturas de escalas, a gente chama de EVA, né? Escalas visuais analógicas. Nós temos a escala numérica, que ela vem descrevendo desde sem dor até uma dor insuportável, tá? Então a dor 0, uma sem dor, a 10 é insuportável. Como que eu vou fazer a escala de dor para o paciente? Se ele for alfabetizado, eu posso falar para ele de uma escala, aponta para mim, de escala de 0 a 10, tá? De 0 a 10, qual que é a sua dor? A minha dor sempre vai ser maior que a do outro. O ser humano ele tem muito disso. Então pode ser que ele fale 10, ainda mais na classificação, que ele quer um atendimento mais rápido, tá? Para o enfermeiro. De 0 a 10, 10. Tem também a escala escrita, né? Que é o que? Sem dor, dor leve, dor moderada, dor intensa e dor insuportável. E a escala geralmente que a gente utiliza para crianças, que é a escala de faces, é a Vogt-Becker, é o que? A escala de faces, que a gente mostra para a criança, fala assim, olha só, como está a sua dor? Mostra a carinha para mim, como estaria a sua dor hoje? Ela vem 0, ela é graduada de 2, né? 2 em 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10. 2 é uma dor sem dor e a 10 seria dor insuportável. E assim sucessivamente. É isso aí, galera. Sinais vitais, se você não tiver inscrito, lembra de se inscrever e compartilha também com os seus amigos, porque conhecimento nunca é demais e a gente nunca sabe quando vai precisar de um atendimento emergencial. Quanto mais pessoas souberem de conteúdos dentro da área da enfermagem, melhor é pra gente, melhor é pra humanidade. Forte abraço, professor Genilson Geraldo com vocês.